Mas 500 milhões seria suficiente. Teve um sujeito que falou que 500 milhões de pessoas não seria suficiente. Meu querido, você tá maluco da cabeça? Tem noção do que são 500 milhões de pessoas? Se você tem 500 milhões de pessoas inteligentes, assim, sobra, entendeu? Essa é a realidade. Não só. Com automatização, você não precisa de muita gente. Assim, as pessoas, elas sequer vão precisar. Não vai ser esse comunismo que falam aí, porque o comunismo que descrevem e que promulgam aí é basicamente uma ausência de hierarquia completa. Assim, é uma visão essencialmente nihilista quando você vai analisar. Agora, você estaria numa situação de completa automatização em que realmente o sujeito ele não seria obrigado a trabalhar, vamos assim dizer. Para quê? Tudo automatizado, você vai falar. Para que você vai trabalhar para pegar, por exemplo, na lavoura? Tudo automatizado, entendeu? Você vê processo industrial, tudo automatizado. Você vê serviços, quase tudo automatizado. Não vai precisar realmente de muita gente trabalhando e essas pessoas podem gastar o tempo criando arte, buscando os mistérios do universo, gerenciando esses processos de automação, expandindo para outros planetas, literalmente. Assim, as pessoas deviam realmente tentar entender por que exatamente essa ideia de se basicamente expandir para outros planetas, galáxias, e tão longe quanto a gente conseguir, meio que foi embora, certo? Ai, porque nunca vai existir alguém que fosse na Lua. Bom, se é o caso, por que não? Entende? Não, porque a Terra é plana. Não, a Terra é plana, cara, vai tomar no cu. Você não tem nem ponto. Isso aí é uma versão talmúdica, fundamentalista, que os gregos nunca levaram a sério, os romanos nunca levaram a sério, os babilônicos nunca levaram a sério. Entendeu? Não me venha com esse tipo de merda pra cima de mim, entendeu? Agora, pô, meu, por que não? Você entendeu? Então, você não precisa de muita gente. O que você precisa é de gente de qualidade. Qualidade é mais importante que quantidade. Se não é óbvio. Entendeu? Isso não é óbvio. O que as pessoas ficariam fazendo depois disso? Escrevendo. Fazendo poesia. Filosofando. O que quiser. Você entendeu? Liberdade. Realmente liberdade no sentido mais próprio da palavra. Seria o que? Um comunismo? Não, lógico que não. Porque existiria ainda uma hierarquia. Seria impossível você conseguir qualquer coisa sem uma hierarquia. Sem um sujeito que é melhor do que outro e assim diante. Ainda existiria uma base de... Plebes não é a palavra, né? Seria uma redefinição de pessoas normais, vamos assim dizer. No entanto, assim, você não precisa de muitos. Você não precisa de muitos quando você tem tudo que você precisa automatizado praticamente. A gente já tá nesse nível, sabe? A gente já tem o suficiente pra não precisar de, sei lá, mais do que 1 bilhão de pessoas. Essa é a grande realidade, entendeu? Por que por muito tempo foi necessário ter tudo isso? Porque era a única forma de você expandir economicamente, de ter poder, entendeu? Essa é a realidade. Ô Newman, o espaço é assim como a gente aprende na escola ou é meme? Outros planetas e tudo, olha, tem diferenças, mas eu vou ser sincero, é melhor você pegar como referência o que você aprende na escola do que esses retardados que ficam falando terra plana. Essa é a realidade, assim, sendo sincero com vocês. Tem algumas outras coisas que não falam? Lógico que tem. O que você analisa sobre astrologia tradicional, não esse lixo New Age, tá? É ignorado, mas assim, se você for estudar profundamente, para fazer isso você precisa de anos da vida, você vai notar que não dá para você só pegar o que tem em astronomia e, assim, tem muita coisa que ainda não foi explorado pela ciência. Mas é melhor você basear a sua concepção do universo com o que você lê na escola do que esses caras malucos aí na internet, sendo sincero. Melhor escutar o Gordão Foguetes do que aquele Gordão Israel lá. Esqueci o nome do... Não quero nem saber o nome. O cara da Terra Plana. O Gordão Terra Plana. Sei lá o nome. Entendeu? Cara, é maluquice. Entendeu? Pode estudar
concepção dos antigos. Você vai notar que isso daí vem especialmente do vírus abraâmico. Entendeu? Essa é a realidade. Antes população igual poder. É o oposto. Bom, aí eu já posso te dizer uma outra coisa. Cada certidão de nascimento registrada aumentava o valor dos países. Mas veja que atualmente você não precisa de uma população grande para ter crescimento econômico. Na verdade, isso começa a se tornar um problema. Por muito tempo foi verdade, mas assim, não é mais o caso. Não são mais necessários. Por isso que, assim, não é segredo que existem vários métodos que estão impondo aí de tentar reduzir a fertilidade das pessoas, certo? E sendo justo, assim, o meu único problema é que começaram a impor isso assim, nos trabalhos, certo? Então o sujeito começou a ser obrigado a se esterilizar, basicamente, ou perdia o emprego. E às vezes era um sujeito inteligente, entendeu? Aí eu fiquei, aí não tem como você defender isso. Agora, em tese, cara, nossa, entendeu? O sujeito acredita em qualquer coisa, realmente acredita em qualquer coisa, não, o cara merece se fuder, entendeu? Era um teste de QI, que alguns caíram, entendeu? Alguns não passaram na prova, vamos assim dizer. Engraçado que são todos gordões, Eu, pelo menos, não tenho como ser caracterizado como isso. Infelizmente, eu tô magrão, acho que quer dizer, não tô tão musculoso porque eu perdi muita água, tô desidratado. Até na minha voz você consegue perceber. Mas antes isso do que obeso, vai tomar, entendeu? Não dá. O Brasil é o país com mais terraplanistas, daí já temos o nível de QI da população. Isso é sério? Não acredito. Vocês estão vocês estão brincando comigo, não é possível. Deixa eu ver. Terraplanismo por país. Isso é mentira, cara. Não. 7% dos brasileiros somente, vai. Não é tanto, vamos ser justos aí. É que eles não caíram ainda, entendeu? Não tem como o cara acreditar em algo que ele nunca ouviu falar. Então tem esse aspecto positivo. O norme brasileiro, mesmo burro, ele ainda não foi exposto a tanto lixo, entendeu? Então tem isso. Agora, se você quiser entender o porquê do terraplanismo ser uma completa fabricação e de onde vem de verdade, entendeu? Eu vou recomendar um vídeo para vocês, tudo bem? Que demonstra isso. Mas assim, de forma geral, o que eu posso descrever? O grande anseio era de realmente desmoralizar a NASA. Era isso. Tudo bem? Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Esse sujeito, ele é de longe um dos melhores. Ele é meio doido da cabeça, vou ser sincero. Ele é meio maluco. Mas esse vídeo ele expôs muita coisa importante, tá? Russia read China. Ele se chama CJB Books. Ele tem uma retórica antissemita em algumas situações que eu não concordo, vou ser bem honesto com vocês. Mas ele às vezes faz uma análise, sim, importante. Ele confunde o fundamentalismo judaico com, às vezes, o que um judeu normal acredita. Isso, no meu ver, é meio complicado. Mas essa análise do PSYOP, que é a Terra plana, no meu ver, foi muito bom. Sim, foi muito bom mesmo, tá? Ele expõe as razões por trás e assim diante. Ele entra no aspecto do Talmud, de como que se enxerga na questão, não só, vamos assim dizer, cristã como judaica. Ele sempre apresenta as evidências, ele não chega e fica falando só de boca. Então, assim, é um vídeo longo, mas que eu recomendo para vocês. Tudo bem? E entra em muitos e muitos e muitos detalhes, inclusive o aspecto da maçonaria e tal, certo? Eu recomendo para vocês, tá? E aí tem todo aquele esquema que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas talvez vocês já tenham visto
essa questão do Black Sun. Aqui eu tenho que chegar e falar para vocês que ele meio que errou, porque não é bem assim o que é o Black Sun, o que é o Sol Negro. O Sol Negro não é bem isso que ele colocou aqui, certo? Inclusive esse modelo de o ouro que está aqui, do Sol, da Lua, nesse ponto eu tenho que chegar e falar que ele errou, que tem uma concepção esotérica aqui que não é bem essa. Essa Polo Norte, Polaris aqui, não é uma concepção talmúdica, é bem anterior, e, enfim, não é bem isso. Mas o resto, certo? Ele acerta em muitos aspectos, tá? Ele acerta no aspecto cabalístico e assim em diante. Um aspecto do Talmud, que eu acho que é essa parte que ele começa a falar, certo? Vou colocar só um pouco para você ter uma noção, vamos assim dizer, do que ele está falando. Ele entra em todos os aspectos citações específicas. Por isso que eu gosto, porque ele não está só falando de boca. Eu vou colocar um pouco para vocês aqui, só para terem uma ideia, tá bom? Vou colocar só 1 minuto, talvez um pouco. Who stand and know, not upon what they stand, he clarifies, upon what does the earth stand? Upon pillars, as it is stated, who shakes the earth out of its place, and its pillars tremble. That's just one of the many places that discuss the pillars. These pillars are positioned upon water, as it is stated, to him who spread forth the earth over the waters. These waters stand upon mountains, as it is stated, the waters stood above the mountains. The mountains are upon the wind, as it is stated, for behold, he forms the mountains and creates the wind. The wind is upon a storm, as it is stated, stormy wind fulfilling his word. The storm hangs upon the arm of the Holy One, blessed be he, as it is stated, and underneath are the everlasting arms, which demonstrates that the entire world rests upon the arms of the Holy One, blessed be he. So these neo-Nazis and occultists who believe they are opposing the Talmudists have actually been duped into voluntarily becoming Noahides, adopting Sharia law, which is Islamic Noahidism, and believing the beliefs of the sages so that they do not mock the great ones of blessed memory. Isso meio que dá uma ideia da exposição dele. E sim, é bem irônico quando você analisa o que ele explica aqui, certo? Mas, de novo, tem alguns aspectos do que ele fala que eu realmente não tenho como concordar. Agora, é uma exposição muito boa que eu não enxergo em outro lugar, certo? Então, cuidado com esses negócios de terra plana, de verdade. Teve uma vez que eu tentei ser gentil com o Xandão e, no meu ver, ele estava sendo atacado de uma maneira desnecessária. Não sei se vocês se recordam, mas Xandão terra plana. Né? Não faltam vídeos, certo? Se não me engano, eu não lembro direito. Enfim, acho que ainda tá com essa, cara. Pô, enfim. Espero que ele não fique com raiva minha, não tenho nada. Gosto do sujeito. Espero que ele não fique com raiva por conta. Não fiquem espalhando isso. Não, ele é um cara que eu gosto ainda assim, é um sujeito que faz um bom trabalho. Tudo bem, não faz mal que é cristão. Eu não fico impondo minhas visões. Saiba que eu não fico cultuando, entre aspas, Baphomet nem nada maléfico do tipo. No fundo, o meu anseio é o mesmo anseio que de alguns cristãos, ou de vários, não sei. O que é o de você ter imortalidade depois de morrer, certo? E eu não nego a existência de Deus, só não é, no meu ver, o que está na Bíblia. Agora, isso aqui a gente tem que analisar com cautela, porque como você enxerga a Terra afeta muito mais do que você imagina a sua vida, como você interpreta as coisas ao seu redor, entendeu? O Xandão, alguns anos atrás, quando estava crescendo, ele foi muito atacado por causa da Terra plana, e mesmo eu sabendo na época que não era bem assim, eu vi um cara bem intencionado que estava sendo humilhado de uma forma exagerada, né? E eu fui até defender ele, tive uma briga aí com alguns caras.
E assim, mesmo assim, hoje eu preciso falar pra vocês que não dá, cara. Você tem que analisar as coisas da forma como elas são. Esse papo de que, terra plana é... Cuidado, tudo bem? O Xandão é solar apesar de ser cristão. É exatamente isso, assim. Ele é um cara que realmente tem esse poder interno viril. Então por isso que eu não vou ficar chegando e... Entendeu? Sem contar que até onde eu sei, nunca foi escroto comigo. Eu não vou ser escroto com o cara. Entendeu? Pra mim, o fides é mais importante do que qualquer outra coisa, assim. Não acredito em pecado, mas acredito em algo pior do que um pecado para um cristão. Que é a deslealdade, é a desonra. Isso pra mim é pior que qualquer pecado para um cristão. Entendeu? Então eu não vou ser escroto com um cara que foi gentil comigo, a gente trocou já mensagens no Instagram. Até gostaria de ter feito lives, hoje em dia acho que ele não vai querer fazer uma comigo, mas... É um sujeito que eu vejo de uma forma positiva a influência que ele tem, mesmo sendo cristão, porque ele, entre aspas, exala a masculinidade. Então, é esse aspecto irradiante do sol que é muito importante hoje em dia. Tem cristão que tem isso. Ele tem. Cogos não tem. O Cogos é o completo oposto. Entendeu? Xandão te elogiou. Poxa, eu fico feliz, cara. Eu juro pra vocês, eu fico feliz com isso. Mesmo que ele talvez tenha falado que ficou triste com a minha apostasia. Assim, acontece, as pessoas seguem caminhos diferentes. Você entendeu? Mas de verdade, eu desejo o melhor pra ele porque eu vejo um sujeito bem intencionado. Eu não vejo um sujeito, sabe, querendo crescer, querendo... igual a gente vê aí pastor na internet que usa religião para alienar as pessoas. Não, ele realmente quer ajudar os inscritos. Isso é algo nobre. Ele age de uma maneira nobre. Espero que não fique com raiva, só porque eu tenho uma visão de mundo diferente. Que, diga-se de passagem, eu retorno, tá? Não é Bafomé, não. Isso daí, o Bafomé, é coisa para ocultista de 15 anos, retardado e satanista Nutella, entendeu? Nutella não, satanista baunilha. Se eu acho duvidosa a ida do homem à lua, olha, existem várias coisas estranhas, né? Falam do Kubrick e todo o resto. Eu não duvidaria, mas, cara, vamos lá. Eu vou colocar de fundo a imagem só pra gente se contextualizar, certo? Assim, você olha assim de longe, cara, tem umas coisas meio estranhas e tal. Mas primeiro, você não pode negar uma coisa, tá? Vamos lá. Sejamos aqui absolutamente sinceros. Absolutamente sinceros, tá? Vamos lá. E aqui eu vou analisar estrategicamente. Muitos se perguntam, será que realmente nós fomos até a Lua? Existem aí gravações estranhas e tal. Olha, eu conheço muito bem propaganda de governos, especialmente em contexto de guerra. É algo que eu estudei obsessivamente por vários anos da minha vida. Não vou dar detalhes de trabalhos que eu fiz e que faço, mas assim, eu tenho um contato profissional com esse tipo de coisa. Vou colocar de uma forma mais cordial. Eu não posso falar sobre a questão astronômica, mas sobre essa afirmação que muitos fazem de que foi uma fabricação e tal, eu no mínimo posso falar sobre a questão da propaganda, certo? Então, não analisando os argumentos de físicos, de astrônomos que falam não, porque tem uma prova de que foi até a Lua e tal, eu realmente não fui a fundo nesse aspecto, mas analisando a propaganda como uma possibilidade. Mesmo se o homem não tivesse ido à Lua, em específico Apolo, com toda a missão, e veja que era o nome Apolo, não foi um nome aleatório.
Veja, mesmo se fosse o caso, você não pode negar a importância em si que esse, entre aspas, mito, e eu não estou falando que eu não acredito, eu honestamente não fui a fundo, certo? Eu não pesquisei o lado dos céticos, realmente não sei. Mas mesmo se fosse, seria muito benéfico ter esse tipo de mensagem para a população ocidental de forma geral, que não que de toda forma possível, no contexto de Guerra Fria, os governos ocidentais, especialmente o americano, estavam tentando de tudo para criar moral, para trazer um sentimento de união e entusiasmo na luta contra o outro lado. Em outras palavras, eles queriam, entre aspas, lutar contra os comunistas, certo? Então, quando você tem esse evento, esse otimismo, e veja que esse otimismo não é só sobre conquistar o espaço. É também isso. Você enxerga até uma manifestação cultural com Star Wars, Star Trek e assim em diante. Mas é um otimismo sobre a possibilidade, especialmente dentro dos Estados Unidos, de criar um país, de criar um bloco de poder que está sempre tentando melhorar e trazendo inovações. Né? Isso motiva uma população. Tira a população da situação como é a atual de desmoralização. Ou seja, o sujeito ele acredita que está tudo num processo de autodestruição. O sujeito é pessimista em relação à própria vida, à comunidade onde ele vive, o país onde ele vive. Muitos estão nessa posição. É o famoso doomer, não é mesmo? Então veja como só pelo otimismo em si que trazia a população daquela época, por si só, mesmo se não tivesse acontecido, a propaganda em si seria mais do que importante de ser defendida. Lógico que o sujeito ele pensa em termos de eu quero verificar se realmente aconteceu ou não, certo? Mas existem às vezes situações em que mais importante que descobrir se algo é verdadeiro ou não é determinar se, mesmo se fosse mentira, não vou usar o termo de Platão falar em uma mentira nobre, mas assim, é meio que isso, certo? Assim, mesmo se for uma mentira, é uma mentira que ajuda muito a desenvolver um país, a proteger o psicológico, a cultura de um país que talvez estivesse sofrendo alguns ataques do outro lado, como, por exemplo, com propaganda muito indireta. Isso sempre aconteceu. Então, às vezes, patrocinando artistas subversivos de forma bem quietinha, né? Então, veja como funciona como um elemento de união, um elemento de otimismo e, no fundo, isso é muito mais importante do que ficar obcecado com a questão de verificar se é verdade ou não a ida à Lua ou assim em diante. Eu diria que se isso nunca aconteceu, se nós tivéssemos nem um país, mas uma civilização saudável, a posição seria assim, bom, se a gente nunca foi à Lua, a gente então um dia tem que ir. Ou seja, eu não sei se aconteceu ou não, mas se não aconteceu, vou ter a certeza de que um dia eu vou estar lá, certo? Esse tipo de otimismo é algo, assim, é inimaginável o poder que dá a uma população. E Apolo, como nome escolhido, não foi de forma aleatória. Você vê a figura do deus Apolo, o deus da verdade de uma certa forma, e não é a verdade que muitos cristãos estão acostumados. Não é uma verdade se tal fato aconteceu ou não. É verdade num grau metafísico elevadíssimo, certo? De você sempre ter uma direção,
muito maior do que apenas os processos mesquinhos do nosso dia a dia, certo? Então, Apolo, como um deus sendo escolhido, Deus às vezes ligado à música, à dança, à profecia, à cura, isso é muito importante de você interpretar esotericamente, né? Veja como uma missão como a Apolo, mesmo se não tivesse acontecido, e eu vou dar o benefício da dúvida, eu acho que foram sim a Lua, mas se não foram, se você tem a prova que não foram, bom, isso não é tão importante quanto a história em si que todos acreditavam. Veja como hoje em dia é o completo oposto. Não existe uma missão Apolo, não existe um grande anseio que motiva o Brasil inteiro, os Estados Unidos inteiro, a Europa inteira, a civilização ocidental inteira, se é que ainda existe algo do tipo. Não. Pelo contrário. Você vê mitos, você vê histórias que são levadas a um grau que a pessoa não consegue escapar dessas histórias, e são histórias que desmoralizam o sujeito, o cidadão. Então ele pensa, não vou fazer nada, eu vou desistir da vida. Eu vou dar alguns exemplos. E, de novo, é a perspectiva de um, entre aspas, especialista no assunto. Acredite ou não, os mais curiosos podem descobrir com base no meu currículo.